Gente boa, que dia bom, que manhã feliz. Graças a Deus, nós estamos muito contentes no Senhor, por mais essa chance de estarmos juntos com você aqui no Papo de Graça, na VIV TV. O nosso tema hoje é sobre a seguinte questão. Olha aí, Deus odeia o quê? O diabo? Deus odeia? Deus odeia? Essa é a pergunta. Deus odeia? E aí, é claro que se você pegar uma concordância bíblica, agora mesmo aí na internet, entre em qualquer Bíblia online, onde tem um serviço de pesquisa bom, escolha a versão que você lê. Mas especialmente se você puder botar nas versões mais antigas, revista e corrigida, revista e atualizadas, escreva a palavra ódio. Deus odeia. Escreva a expressão, a frase, Deus odeia. Você vai ver as centenas e centenas de falas no Velho Testamento onde se diz porque o Senhor teu Deus odeia. O Senhor teu Deus odeia. E vem Jesus e não demonstra que Deus odeia. Demonstra a tristeza do amor disciplinador de Deus, mas sem ódio. Sem ódio. E vem João na velhice do apostolado, andando com Jesus durante os dias que com Jesus andou, e depois andando com Jesus em si, com Jesus nele, da juventude após Jesus ter sido assunto aos céus e ter voltado para habitar no coração de João, até aos 90 anos de idade aproximadamente. Ele continuou andando com Jesus, crescendo na consciência dele. E ele vem e diz, pois Deus é amor. Na mesma epístola em que ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Na mesma epístola em que ele diz que Deus é verdade, nele não há nenhum engano, nenhuma mentira. Nessa mesma epístola ele diz que Deus é amor, nele não há, portanto, ódio nenhum. Mas, para quem gosta de base bíblica, o programa de hoje é o prato cheio para você dizer de vez que eu sou um herege. Porque você terá milhares de amparinhos de versículos bíblicos do Velho Testamento dizendo, pois o Senhor teu Deus odeia. Odeia. E o mundo que se criaria por esse Deus que odeia essas coisas que o Velho Testamento diz que ele odeia, era o mundo que faria os ayatolás do Irã serem ainda tiranos doces e meigos e desejáveis, se puséssemos em prática o que se diz que Deus odeia. Ou se Deus mesmo, com todo o poder que tem, e com todo esse ódio que se diz que ele carrega no coração, apesar de ser esquizofrenicamente amor, Deus mesmo poderia simplesmente acabar com isso tudo, porque o ódio não tem sabedoria, não tem paciência, não sabe esperar quando pode tudo. Não, simplesmente ele faz. O ódio é o vício supremo. E quando ele pode, ele tem poder, ele não se contém. Ele se entrega à subteza da sua onipotência. Se Deus odiasse o que quer que ele odiasse, já não era. Mas a pergunta está posta para você. Deus odeia o que? O diabo? É o diabo que ele odeia? É o parêntese que Deus concede, sendo ele próprio amor? É esse? De dizer, bom, eu amo tudo, mas o diabo não dá. O diabo, minha gente, vocês me desculpem, mas o diabo foi longe demais. Eu odeio o diabo. Sabe, meu filho, eu criei, mas eu tenho ódio. Ódio. Só não acabo com ele porque é meu filho. Eu ia ser acusado de fratricídio, matando um filho. Então, não darei esse gosto
aos adversários que a ele se aliaram. Mas é mais ou menos assim que Deus está esperando a melhor hora para expressar o ódio dele. Minha gente, é sobre isso que a gente vai falar, porque é assim que tem um monte de gente que vive. Todo mundo que odeia e diz que crê em Deus é porque crê também num Deus que odeia. Seu Deus odeia? Para quem gosta de base bíblica, dá para construir milhares e milhares de pirâmides com as pedrinhas de bases bíblicas do Velho Testamento que dizem: pois o Senhor odeia. Que ódio é esse? Que expressão é essa? O que ela quer dizer? Ela dá amparo para todas as vezes que você, por exemplo, odeia, como no espírito do Salmo 139, base bíblica para você odiar alguém. Quer ver? Vou lhe dar. Pois não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, todos eles são meus inimigos de fato. No Salmo 139, naquela poesia sublime, a alma humana ainda vivia a primitividade de pensar que poderia odiar em nome de Deus, odiar por Deus. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Eu vou perseguir os que te perseguem. Deixa que eu vou te vingar aqui. Eu sou tua mão. No meio daquela sublimidade de percepção, você veja esse deslize do coração que em Cristo é corrigido. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus é a nossa chave de interpretação da palavra escrita, da vida e da palavra de Deus na vida, tudo fica tão mais simples. No entanto, para quem gosta de base bíblica, eu lhe digo, dá para fazer Deus se transformar em Satanás. De tanto ódio, em nome da luz, em nome da verdade, em nome do amor, tanto ódio. Dá para fazer Deus ser até o Deus da igreja de Laodiceia, que era toda cheia de ortodoxia, de verdadeirismos, de ética, de todas as coisas moralmente corretas, por lá de fora, mas que tinha deixado o seu primeiro amor. Ter-se-ia que dizer a esse Deus: Senhor, volta ao teu primeiro amor, volta ao tempo em que antes de tu criares qualquer coisa, tu mesmo te imolaste, tu mesmo morreste em ti e para ti, e te sacrificaste como cordeiro eterno, como pagamento eterno por todo o desvio da tua criação. Volta àquele tempo em que tu amavas com aquela grandeza antes de haver mundo. Por favor, ter-se-ia que dizer isso a esse Deus de Laodiceia, que ficou depois corretíssimo, mas todo dividido, amando cada vez menos gente que ele criou e odiando cada vez mais as suas criaturas. Não foi assim que a sua cabeça ficou? Não é assim que você viu que as coisas frequentemente se desenvolvem, e não é por tal molde que a gente acaba ficando condicionado? Pois bem, gente boa, é sobre isso que a gente vai falar, e se lhe interessar, convidar amigos, convide os seus amigos para virem ter conosco aqui agora. Gente boa, eu quero ler na primeira epístola de João, no capítulo 4, do verso 7 em diante, que diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito que vive em nós. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo, vivendo em amor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, angústia. Logo, aquele que teme, que vive em temor, em angústia, aflição paranoica, não é aperfeiçoado no entendimento e no descanso no amor. Nós amamos, ora, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ora, temos da parte dele este mandamento. É a súmula, que aquele que diz que ama a Deus, expresse tal amor, amando também a todo outro homem. Seu irmão não é o membro da sua igreja, nem a pessoinha da sua família, é todo mundo igual. Ame o seu próximo. Porque o mais distante e estranho é seu próximo. Todos são igualmente meus próximos, todos são igualmente meus irmãos. E isto é que o Evangelho diz, que a verdadeira consciência em Cristo gera em nós, porque em Cristo chega a um ponto que o crescimento da consciência nos leva onde Paulo disse que deveríamos chegar, mesmo naquele tempo ainda de tanto machismo, sexismo, de tantas institucionalizações e oficializações da diferença entre homem e homem, naquele tempo de escravatura e de seres humanos que eram incorporados como objetos, máquinas desalmadas do cotidiano. E mesmo num tempo de tanto etnicismo e de tanto culto à própria natureza da herança dos ancestrais, hoje seria da herança genética, Paulo diz que em Cristo a gente tem que crescer para fazer cair à nossa volta todas essas coisas, porque elas tenham morrido no nosso entendimento, porque em Cristo agora já não há mais nem homem e nem mulher. Nem homem nem mulher, só existem espíritos, consciências. Em Cristo a gente tem que chegar a essa percepção de que o que existe entre eu e a minha mulher não é a prevalência do macho sobre a fêmea, não é porque eu sou mais forte, não é nada disso. O que prevalece é a verdade sobre nós, é o amor. Se a verdade estiver na vida e no que ela fala, e não na minha, eu me curvo, eu reconheço. Se a sabedoria estiver no que ela tenha dito e não no que eu propus, eu me curvo, eu reconheço, e vice-versa.
Não há homem nem mulher, existem consciências. Consciências, e cada um contribuindo para cada um. Não existe briga entre a mão direita e a mão esquerda. Só porque uma é muscularmente mais poderosa. Não, elas são a mesma coisa. São uma só carne, um só espírito. Em Cristo a gente tem que crescer para ir no amor. Não há homem nem mulher, não há escravo nem liberto. Em Cristo a gente tem que chegar para a vitória sobre todas as diferenças entre homem e homem, aqui expressas na brutalidade da escravatura. Mas a escravatura só aconteceu porque existiam seres humanos que julgavam que alguns outros seres humanos diferentes não eram gente, nem alma tinham, eram só entidades funcionais, na melhor das hipóteses. Só isto. Eram androides. E até como máquinas eram maltratadas e como animais eram bestializados. Esse espírito continua vivo entre nós. A escravatura oficial não, mas esse espírito está presente aí. Em todos esses ódios religiosos de um lado para o outro. Ódio contra gay, ódio contra preto, ódio contra branco, ódio contra rico, ódio contra o pobre, ódio contra o brega, ódio contra o culto, ódio contra tudo. Tudo é cheio de ódio, de antipatia, de raiva, de desprezo. Veja a quantidade de coisas que estão no coração assim, nesse espírito. E a pessoa pede para conhecer a paz de Cristo que excede a todo entendimento, mas vive desse jeito, com esse olhar, com essas importâncias viscerais no mundo, porque o Deus dele é assim. Ele odeia as coisas que o Deus dele odeia. Ele não aprendeu ainda que em Cristo não há também não só homem nem mulher, nem escravo nem liberto, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem qualquer que seja o subgrupo, porque Deus quer ser Deus e Pai de todos em todas as suas manifestações e olha para todos com o mesmo amor, assim como um pai que eu uso como metáfora aqui de maneira muito mal arrumada, mas foram as metáforas que Jesus usou, então eu vou no espírito dele digo que se nós que somos maus como pais, sabemos da nossa impossibilidade, pelo menos eu sei da minha, como pai humano que sou mau, eu sei da minha, de desprezar um filho. Isso não está em mim desprezar, não está em mim não perdoar, não está em mim não acolher, não está em mim não me misericordiosizar por um filho meu, não me compadecer do fruto do meu ventre, não está em mim. E Jesus ensinou que o Pai Celeste é assim. Ele não faz acepção de filhos, não faz. Ele tem filhos que se tornaram amigos dele. E tem filhos que ele ama solitariamente, porque são filhos que ainda não o descobriram, não o perceberam, não o discerniram. São filhos que brigam contra o amor dele, são filhos revoltados, muitas vezes até sem nenhuma razão na vida, e todos sem nenhuma razão em relação ao pai. Mas eu digo nem razão como auto-engano, como é no caso da relação de pai e filho que Jesus estabelece na parábola do filho pródigo e do irmão mais velho, quando o irmão mais novo, o pródigo, resolve pedir tudo que tem do pai, dizendo ao pai: olha, você está demorando muito a morrer. Porque lá no Oriente Médio, quando alguém dizia ao pai vivo que queria a herança, o cara estava fazendo uma das maiores ofensas ao pai, que era dizer: já que tu demoras a morrer, deixa que eu usufrua o quanto antes do que tu irias me dar. O cara está torcendo pela morte do pai. Esse é o espírito daquela parábola. E pede isso ao Pai, que é Deus, na imagem de Jesus. E o pai, ao invés de ficar irado e
pegar esse filho desgraçado, eu vou arrebentar ele todinho. Esse filho, onde é que eu estava quando eu fiz esse filho? Eu devia estar com muita raiva naquele dia, quando esse filho foi criado. Não. Ele emancipa todo mundo. Ele chega e lhes repartiu os haveres. Pegou o que tinha, o que seria deles, e deu não só para o mais novo que demandava, que ficou com 1/3, mas deu 2/3 para o mais velho, como mandava a lei, antes da hora, de modo que o pai ficou sem nada, ficou só morando na casa e disponível para ser amado por quem o amava, e tendo aquela supremacia emérita, porque vivia. E o filho mais velho morava lá com ele, mas ele já era efetivamente o dono de tudo. E que era também o capataz do lugar, e ficara, e o filho mais novo foi embora. Bom, que foi embora se arrebentou inteiro, viveu com todo tipo de prostituta, experimentou prazer por onde dava, gastou a grana inteira, foi para Ibiza. Ficou em Ibiza e descacetou em Ibiza. Pagou a ilha inteira, todas as surubas, todas as loucuras, o cara gastou a fortuna inteira naquilo ali. Aí ficou pobre, virou mendigo, depois virou mendigo de chiqueiro. Para um judeu, onde cuidar de porcos e porco, naqueles dias especialmente, era a coisa mais próxima do demônio que existia na cultura judaica. O cara foi cuidar de porcos, esse é o nível da degradação dele. E aí caiu em si, pensou o que pensou, se arrependeu, resolveu voltar. E no caminho de volta, ele vem ensaiando o que ele vai dizer para o pai. E era o que ele sentia, foi o que abriu o olhar dele, enfim. E quando ele vinha ainda longe, muito longe, o seu pai o avistou. O seu pai o avistou. Ele nem tinha visto o pai olhando para ele. Ele todo maltrapilho, em estado de mendicância radical, imundo, gadarênico, irreconhecível, mas o pai o avistou. O pai sabia quem ele era, o pai via lá dentrinho dele. O pai conhecia ele todo, o pai conhecia a energia dele, o pai sabia quem ele era, no que ele tinha tentado se tornar, mas o pai sabia que ele iria, enfim, voltar a ser quem ele fora chamado à existência para ser. E o pai o avistou. E ele vem e tenta dizer: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Mas o pai o interrompeu. Quando ele começou a dizer: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, o pai: para, vem cá. O pai, porém, o abraçou e o beijou, o abraçou. Ah, o pai é tão maior, o pai sabe de tudo, o pai sabe. Ai, o pai não precisa nem ouvir tudo, não precisa ouvir nada, o pai sabe. A gente que precisa falar, a gente precisa sentir que falou, saber que falou. A gente precisa, ele sabe. Eu oro porque eu preciso orar, eu falo porque eu preciso falar, eu peço porque eu preciso pedir, mas ele sabe. Sabe. Aí chega um ponto em que a minha oração passa a saber, crer, saber que ele sabe, crer, saber que ele sabe. Mas aqui o pai o abraçou e o beijou. O pai sabe. E logo mandou que lhe mudassem todas as roupas, lhe pusessem imediatamente antes de um banho. O pai pegou aquele filho imundo, emporcalhado, todo sujo, nojento, e botou o anel da família que ele já tinha vendido por aí no dedo dele. Aqui, ó, filho, todo podre. Uma sandália nos pés dele. O cara não tinha tomado banho, mas bota a sandália nos pés dele. Pode levar, ele vai tomar banho, mas ele vai todo vestido e justificado. Esse é o Pai de Jesus, esse é o Deus de Jesus, que ele apresenta a fariseus zangados, lá em Lucas 15, zangados,
para quem Deus odiava, e em nome de Deus se podia odiar, e para publicanos e pecadores, os pródigos, os irmãos mais velhos e os pródigos. Estavam ali. É para esses dois grupos que Jesus conta essa história. Como aqui também estão os irmãos mais velhos e os pródigos, assistindo, participando no chat. E Jesus está dizendo: olha, meu pai é assim. Meu pai é assim. Ninguém mais dizia meu pai é assim. Moisés nunca pôde dizer meu pai é assim. Davi, até mais além do que Moisés, podia dizer meu pai é assim, porque ele viveu a gritante expressão da sua relatividade numa diversidade maior de coisas. Mas ninguém podia dizer meu pai é assim. Nesse nível, Davi não tratou os filhos dele assim como o pai trata a gente. Não. Meu pai é assim. Era assim que Jesus dizia. Isaías não poderia jamais dizer meu pai é assim. Essa é uma revelação que hoje para mim é simples fazer, porque Jesus a tornou simples assim. Meu pai é assim, se tornou simples assim. Mas essa é a coisa mais maravilhosa. É você poder dizer agora como Jesus: meu pai é assim. Ele é amor e nele não há ódio nenhum. Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Ele é verdade e nele não há nenhuma ambiguidade. É simples assim.